Olá, queridos alunos do quinto ano. Eu sou a professora Alana e esta é a nossa terceira aula sobre alimentação. Na nossa primeira aula, eu falei sobre alimentação equilibrada, ou seja, que devemos ingerir alimentos variados e também de diferentes origens para obtermos os nutrientes que são necessários à saúde do nosso corpo. Os alimentos que consumimos, eles são de origem animal, a carne, os ovos, o leite, de origem vegetal, frutas e verduras, ou de origem mineral, como a água. Os nutrientes, eles são elementos que estão presentes nos alimentos e que são assimilados pelo nosso corpo, promovendo assim o seu desenvolvimento e o seu funcionamento. Os nutrientes, eles estão classificados em proteínas, carboidratos, gorduras ou lipídios, vitaminas e também sais minerais. Nesta ocasião, nós também estudamos que a água ela é indispensável ao nosso corpo e que também pode ser encontrada em frutas e verduras. Na nossa segunda aula, nós aprendemos que a alimentação saudável ela é essencial para o bem-estar físico e também mental do indivíduo. Nós aprendemos que alimentos que são ricos em carboidratos e gorduras são chamados de alimentos energéticos. Os alimentos que são ricos em vitaminas são chamados de alimentos reguladores, pois estes auxiliam na prevenção de doenças, como gripes e resfriados. E os alimentos construtores, eles são ricos em proteínas e são responsáveis pela formação das células e dos tecidos do nosso corpo. Vimos também que as fibras, apesar de não serem nutrientes, são importantes para uma boa alimentação e elas podem ser encontradas em alimentos integrais, em frutas e em verduras. Na aula de hoje, eu falarei sobre a fome e a desnutrição, sobre a obesidade e sobre a pirâmide alimentar. Fome e desnutrição. Eu vou iniciar fazendo uma pergunta para vocês. Para você, uma pessoa desnutrida necessariamente come pouco? Gente, infelizmente, milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de desnutrição, que é causada por falta de alimento ou, em outros casos, por uma alimentação precária. Nos 3 primeiros anos de vida da criança, as consequências da desnutrição elas são graves, pois podem comprometer o desenvolvimento físico e também mental das crianças, de um modo irrecuperável. O combate à fome ela deve fazer parte das medidas governamentais e é essencial para o desenvolvimento de um país. Mas a desnutrição, ela não está associada somente à fome. Existem casos em que a pessoa recusa uma alimentação saudável e casos de pessoas que se alimentam bastante, mas elas estão desnutridas porque não têm uma alimentação balanceada. Elas estão ingerindo muitos alimentos, porém não são os alimentos dos 3 grupos alimentares ou não estão alimentando-se em quantidades adequadas. E a obesidade? O consumo de alimentos que são ricos em açúcares, carboidratos e gorduras, como doces e frituras, associados à falta da prática de atividades físicas, ela pode levar ao acúmulo de gorduras em nosso corpo, podendo assim levar à obesidade. A obesidade, ela é uma doença séria, pois pode trazer doenças cardíacas, diabetes e outras. E para evitar a obesidade, é necessário uma alimentação equilibrada e saudável. Também é necessário que haja a prática regular de exercícios físicos.
Eu vou mostrar para vocês uma imagem de pirâmide alimentar para que vocês tenham mais ou menos uma base de como deve ser a nossa alimentação. As pirâmides alimentares, elas são representações que servem de guia para que nós possamos escolher uma alimentação equilibrada. Cada parte da pirâmide representa um número de porções de um tipo de alimento que é recomendado para o consumo diário. Na base da pirâmide alimentar, encontram-se os alimentos que precisam ser consumidos em maior porção. Esses alimentos da base devem ser consumidos em porções maiores. E no topo da pirâmide estão os alimentos que precisam ser consumidos em menores porções. Existem outras propostas de pirâmides alimentares, certo? Essas aí é para vocês terem um exemplo. Aqui nós encerramos as nossas aulas sobre alimentação. Obrigada pela atenção. Fiquem em casa, se cuidem e até a próxima aula.